Marcos já mandou o convite para você. Nossa. Sabe o que está acontecendo? Eu tive que virar o celular de novo, porque eu não estou vendo você, já tive que ver a câmera ao contrário. Você acredita? Não acredito. Só a câmera de trás está funcionando. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Então você não consegue me ver, né? Só eu tô Não, não te estou vendo. vendo nada que está acontecendo. Eu estou olhando para as costas do você, igual ontem. Mas tudo bem, o importante é que dá para fazer a live. Ai. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Obrigado. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Porque ninguém nunca me viu por aqui. Sim. Eu sou a Dani, que fica mais nos batizores da escola. Por isso que vocês não me vêem por aqui. E por que que a gente resolveu trazer esse assunto? Qual que é o lugar da homossexualidade na espiritualidade? Porque eu sou casada com outra mulher, eu faço parte desse meio, e eu lembro que todas as vezes que eu vim de uma igreja evangélica, e todas as vezes que eu ia para buscar a Deus, porque me colocaram numa crença que para buscar um Deus fora, eu ia nas igrejas para buscar a Deus, o pessoal da igreja dizia que nos aceitava, que nos amava, mas que a gente vivia no pecado do mundo. Aí vinha aquelas pregações de Apocalipse, que a gente tinha que se converter, que a gente tinha que mudar, senão nós não entrávamos no reino dos céus. E aí eu ficava pensando assim, então só os héteros entram no reino dos céus, né? E foi essas coisas que me fez sair da igreja, sabe? Aí os outros perguntam pra mim, você não tem religião? Hoje, né? Me perguntam, você não tem religião? Você só acredita em Deus. E ficam me convidando, insistindo. Eu sei que eu vou chegar lá e vai acontecer a mesma coisa. Mas para quem está na igreja e não entende, Marcos, é pecado ou não? Por que a gente existe? Por que a gente está aqui? Por que os gays, as lésbicas, o sapatão, tá tudo aqui? O que a gente veio fazer aqui? É pecado? Não, não é pecado. Primeiro, eu vou ter que explicar uma coisa antes, Dani. O que as pessoas têm que entender é que quando você é uma consciência, você não tem sexo, entendeu? Acima da sétima dimensão, você é andrógeno, você é só uma energia. Você é masculino e feminino em um só. Simples assim, entendeu? Quando você chega na sexta dimensão, que a sua alma se fractaliza de 12 a 144 fractais de alma, nós vamos colocar 12 fractais só, tá bom? Eles vão escolher que tipo de experiências eles vão querer ter, qual tipo de corpo eles vão querer assumir. E como que funciona? Funciona assim. Se uma alma, uma fractal de alma, ele ainda é um só, masculino e feminino. Ele é os dois em um só. Mas se ele resolve entrar num corpo de mulher e cumprir um papel de mulher, ter uma experiência no sagrado feminino, ele pende a energia dele mais para o feminino e diminui a do masculino. Se um fractal resolve ter experiência como homem, ele eleva o seu masculino e diminui o seu feminino. Aí ele vai ter experiência, entendeu? Então não existe sexo. Outra coisa, nessas 6, vamos colocar 12 fractais de alma, tá? Vamos supor que está eu, mais 11 fractais de almas aqui. Aí eu chego para minha alma gêmea, e aí? Ah, não, eu vou ter uma experiência no sagrado feminino. Aí eu falo, não, eu vou ter uma experiência no sagrado masculino. Aí o outro fala, eu vou ter uma experiência no sagrado feminino. Então não existe essa coisa de guerra do sexo ou diferenças, entendeu? Então muitas vezes
a experiência, você quer experienciar. Então, esse fractal vem, tem uma experiência no masculino. Vou dizer uma das coisas que acontece, tá bom? Existem outros fatores também. E, de repente, ele é como masculino e ele vai encarnar como feminino. E ele não fez a adaptação, a transição energética. O próprio fractal não fez a transição energética. Como eu disse, diminuir o masculino e aumentar o feminino para ter uma experiência como mulher. Então, isso fica muito confuso na cabeça dele. Por isso que geralmente o homossexual não se sente... por exemplo, aquelas mulheres que querem cortar o seio, igual passou uma vez uma novela que me mostraram, porque ela achava aquilo feio, ela achava aquilo ridículo, porque ela se sentia um homem, ela não se via como mulher. Como tem várias, sabe, como tem vários homens que não se veem como homem, se veem como mulher. É porque nessa transição, ele não fez o equilíbrio da alma. Porque todo mundo, todos, já foram femininos, já foram masculinos. Todos já foram bonzinhos, já foram malzinhos. Nós vivemos num universo e num planeta de dualidade. Os dois lados. Então nós estamos aqui para ter experiência. Então nós experienciamos. Muitos hoje que são machistas, héteros, muitos deles, na realidade, foram homossexuais em vidas passadas. E agora há uma certa rejeição na mente dele pela mesma coisa do desequilíbrio do encaixe energético. Isso devido aos nossos irmãos negativados que tomam conta da encarnação na Terra, que fazem, nós assinamos contratos. Então, muitos contratos, alguns homossexuais, eles colocam na cabeça que é pecado. Então, ele faz você assinar um contrato de várias coisas, não vou dizer quais, entendeu? Desculpa. Eles fazem você assinar contratos de várias coisas. Aí você sofre, você é espancado. Pode ver que tem muitos homossexuais que têm uma vida muito tranquila e leve. Tem outros homossexuais que têm a vida muito turbulenta, muito atribulada, muito confusão mental, muita rejeição, não, sim, não. Tudo isso são contratos. Mas não existe pecado. Por quê? Porque não existe ninguém te julgando. Ninguém te julga. Deus não existe esse Deus que as pessoas pensam que é um ser que não tem mais nada o que fazer no universo inteiro, fica olhando para a Terra. Você errou, você foi uma menina. Não existe isso. Tudo é a sua frequência, tudo é a experiência. Ninguém está te julgando. Não existe pecado, só existe experiência. Só que existe uma lei universal. Você é responsável por aquilo que você cria. Mas são coisas boas ou coisas ruins. Você ser homossexual ou não tem nada a ver. Isso é uma forma de dividir, de criar ódio. O sistema quer criar ódio, quer criar raiva, quer criar facções, entendeu? Os brancos contra os negros, o pele amarela. No passado era o homem branco com a pele amarela, com pele vermelha, com pele não sei o quê. Eles estão sempre fazendo a gente entrar em atrito para baixar nossa frequência, para que a gente continue escravos aqui. Porque quando você julga um homossexual, você está julgando você mesmo, é um fractal de alma, de uma única alma. Jesus disse, e sois Deus. Então eu sou Deus, o homossexual também é Deus. A mulher é Deus, o homem é Deus, a criança é Deus, tudo é Deus. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Nós somos Deus experienciando o universo e o mundo de várias formas diferentes e facetas diferentes. Mas nós somos andrógenos em nossa consciência original. Nós somos os dois sexos em um só. Nós somos uma bola de energia. Pronto. Nós não temos forma. Entendeu? Quem assumiu uma forma num corpo material. Mas só que você não é humano. Você está humano. Você é uma consciência. Então, Daninha, não existe pecado, isso é tudo uma criação, entendeu? Porque, imagina, se Jesus Cristo disse que você não pode julgar, não pode medir, e ame o próximo como a ti mesmo, e ele andava no meio das prostitutas, dos ladrões, dos bandidos e dos homossexuais, aonde está o pecado? Os ditos cristãos, que para mim não são cristãos, para mim são protestantes, são crentes, são católicos, são... Entendeu? Eles não são cristãos. Porque se fossem cristãos, eles nunca julgariam. Porque eles veriam Deus
em todas as formas de vida, que era isso que Jesus Cristo quis dizer para nós: amai ao próximo como a ti mesmo. Não julgue, não meça, entendeu? Porque você está julgando você mesmo, cada um tem suas escolhas, cada um tem suas experiências a viver. Então não é pecado, Dani. Espero ter conseguido explicar. E deu para entender, Daninha? Deu. Eu lembro que nos meus 20 anos, que eu estava me descobrindo que eu gostava de mulher, não de homem, aí esse povo da igreja evangélica fez uma lavagem cerebral na minha cabeça tão grande que eu me machuquei muito, porque eu queria ter acesso àquele Deus que eles buscavam, mas quando eu chegava lá, eu era julgada, eu chamava num canto para conversar, porque eles queriam me converter. Então eu ficava numa guerra mental comigo mesmo, eu me mutilava, eu chorava, e a gente é muito novo, a gente fica tão perdido que não sabe para onde Perdi. ir. A hora que você acha que você vai ter ajuda, a porta fecha para você. E O você que não eles mais... encontra muitas informações por aí. É um povo perdido. Nenhum. Não tem muitas informações sobre isso. E o que eles mais batiam comigo são as palavras da Bíblia, principalmente lá em Apocalipse 21, de que a gente ia morrer, sabe, ia para o inferno, que não sei o quê. E o que eu queria saber, Marcos, é o que a Bíblia diz sobre essas pessoas, é certo ou errado, porque está escrito lá. Eu queria a compreensão, Tá. Primeiro, entendeu? primeiro, primeiro, me desculpe, eu sou verdadeiro, mas essa Bíblia foi fabricada por humanos. Eles pegaram ali, só tem meias verdades, nem chega a ter meia verdade. Acho que 30%, 25% dali tem sentido, entendeu? O resto é tudo manipulação para te escravizar. Tudo manipulação para te dar medo, para te dominar, para ter domínio sobre você. Se você vê o Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, ele era ciumento, ele era vingativo, ele tinha sentimentos humanos, ele tinha ciúmes. Não vão amar outro Deus perante a minha face, outros deuses. Que ciúme? Se você é o Deus, você é o todo. Todos os outros deuses que existiriam, ou que existissem naquela época, que não eram deuses, na realidade, eram nossos irmãos negativos se passando por deuses, e muitos nossos irmãos positivos se passando também por deuses para combater, entendeu? Esses deuses dos nossos irmãos negativos para ajudar a civilização. Então, você não pode ser um Deus ciumento se você é onipresente, onisciente e onipotente. Porque todos os outros deuses estão dentro de você. Entendeu o que eu quero te dizer? Então, essa Bíblia do Velho Testamento, ela é para te escravizar. E o Novo Testamento foi muito modificado, os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas mesmo o pouco ensinamento que ele deixou, ele disse, não existe inferno. O ensinamento de Jesus, você não encontra nas palavras de Jesus, principalmente nos apócrifos. Quem quer, leia os apócrifos da Bíblia. Leia Tomé, leia Filipe, leia João, leia Tiago, leia Bartolomeu, leia Baruque, sabe? Leia os apócrifos, entendeu? Em nenhum momento Jesus julgou ou falou que você iria para o inferno. A única coisa que ele falava era, e sois Deus. E Deus vive dentro de você e ao seu redor. Se Deus vive dentro de você, todos nós somos Deus. Então isso foi uma invenção de que iriam levar vocês ao inferno, que isso é pecado. O pecado não existe. Só existe uma coisa. Você é responsável pelo que você cria. Mas o que você cria de amor ou ódio ou guerra. Não nos seus apetites sexuais, não na sua vontade de se relacionar com alguém. Não, eles têm que escolher quem você vai amar e quem você não vai amar. Não existe isso. O próprio Jesus Cristo disse, leve a palavra, mas se eles rejeitarem, não conteste, não fala nada, não julgue. Bata a poeira da sua sandália, vira de costas e vai embora. É nunca para julgar, em nenhum momento. Então, esses que te julgaram, eles não conhecem nada sobre Jesus Cristo, nada sobre cristianismo, nada sobre cristão, sobre ser cristão.
cristianismo é uma doença, tudo que acaba com ismo é uma doença. Então eles não têm a mínima ideia do que é ser cristão. Porque se eles te julgaram, eles não são cristãos. Porque se Cristo estivesse aqui, ele ia te abraçar e te beijar como uma irmã dele, do mesmo jeito que ele abraçava prostitutas, bandidos, cobradores de impostos. Olha só, só você, essa própria Bíblia mostra tudo isso. Então não tem sentido, não tem conexão esse Apocalipse com o ensinamento de Jesus, que é a qual eu acredito. Eu acredito no ensinamento de Jesus, não do Velho Testamento. Está explicado, Daninha? Está explicado. Tem uma coisa chamada pré-conceito, certo, que no meio nosso, de gay, sapatão, trans, esse povo todo aí, nós já temos preconceito com nós mesmos. Triste isso, Porque muito triste. a gente não entende logo que eu não entendo, eu julgo. Esse mundo é muito difícil, porque tem N pessoas passando por diversos processos. Tem pessoas se descobrindo agora e deve estar na mesma situação que eu estive lá atrás, perdido, não sabe o que fazer. Tem pessoas que eu conheço que está passando por processo de... É uma mulher trans, que está passando por um processo de transformação. E a gente olha, a gente não entende, e logo a gente julga como um preconceito. E eu queria que você falasse um pouco sobre o preconceito. Tá joia. Olha só, infelizmente, todo o sistema educacional que temos, tanto religioso como das escolas e das universidades, tudo isso foi criado para poder te tornar você um autômato social, um robô. É só você observar o mundo hoje, tá bom? A grande mídia fala azul, todo mundo, azul, azul, agora verde, verde, verde. Entendeu? Então você vê o gado seguindo tudo aquela manipulação. Então, num passado não existia esse preconceito, entendeu? Contra homossexual, em várias partes do mundo, entendeu? E o preconceito é igual você julgar. O julgar leva você ao preconceito. E quando você julga alguém, você está discriminando, ao mesmo tempo está aquele preconceito das pessoas. E isso é ruim. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: busquem o conhecimento, tá? E o conhecimento traz a verdade liberta. Quando você descobrir que você é um indivíduo, tá? Que você tem que vivenciar as suas escolhas. Você tem por obrigação ser feliz, se fazer feliz e se dar prazer. Você tem a obrigação disso para com você, entendeu? Agora, se você ficar se preocupando com o que os outros falam, com o que os outros vão achar, com o que os outros vão dizer, você vai deixar de ter experiência. Então, a falta de conhecimento faz você dar importância ao preconceito. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Eu vivi preconceitos atrás de preconceitos na minha vida. Só um exemplo. Primeiro, o meu pai deixou minha mãe, ela estava grávida de 7 meses. Tá? Então, na minha época, quando eu nasci, geralmente filhos de mães separadas, eles não eram bem-quistos, já tinham preconceito, porque sem entender qual foi os problemas que aconteceram, o que levou tudo aquilo. Então, eu fui uma criança que eu recebia preconceito porque eu não tinha pai. Então, eu devia ser um mau elemento. Não tenho pai para dar educação. Depois, eu comecei a falar sobre essas coisas de espiritismo. Esse moleque é louco. Até hoje, entendeu? Eu ainda ouço essas coisas, você é louco, você é aquilo. Tem pessoas que deixaram de falar comigo porque falaram assim, você deve cultuar o demônio. Você está me entendendo? Mas se eu me preocupasse com isso, eu não teria me despertado, tá bom? Eu não estaria hoje não, já há 35 anos ajudando as pessoas a despertar. Foi só de agora que eu resolvi me revelar, entendeu? Mas por que tudo isso? Porque eu busquei o conhecimento, e o conhecimento me disse o seguinte: eu sou um indivíduo que eu tenho que viver as minhas escolhas, entendeu? A minha mãe é a coisa mais rica do mundo, para mim.
Deus a levou já. Mas eu sou fanático pela minha mãe. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou fanático pela minha mãe. Amo minha mãe de paixão. Entendeu? Mas eu já tive a consciência que ela era só uma irmã minha. Lembra, nós todos somos filhos de um único Deus. Então, se você não tem pai, você não tem mãe, você não tem irmão, entendeu? Então, apenas eu assumi um contrato de dar passagem a uma criança, um exemplo, se eu tivesse filho. Então, aos pais, vocês assinaram um contrato que iriam casar e ter filhos, porque vocês queriam ter essa experiência. Mães, vocês também é a mesma coisa. Deu para entender? Então, eu tinha essa consciência de que minha mãe, ela era um ser iluminado que amorosamente deu passagem a mim nessa terra, me auxiliou e me deu um apoio maternal e um amor importantíssimo. E aos meus 14 anos eu comecei a sair de casa. Não morar fora. Morar fora foi aos 17 ou aos 18 anos, mas nunca brigado com a minha mãe, porque eu admirava, eu tinha entendimento que ela era um ser maravilhoso que deu passagem para mim. Então eu sabia, e ela tentou fazer eu me converter para a Igreja Católica de novo, na santa ignorância dela, mas com muita calma. Ela pedia para me rezar, e eu explicava para ela, não, mãe, eles não vão me fazer mal, entendeu? Eu não sinto maldade nisso. Então eu tinha essa consciência. O que prejudica muito as pessoas, somente os homossexuais, igual você falou, que estão se descobrindo, é não ter esse conhecimento e ser apegado. Quando a gente fala muitas vezes no mundo espiritual, desapega, desapega, se desapega. Não é que você tem que desprezar a tua família, desprezar tudo, não. Você tem que olhar para o teu irmão e saber que ele está seguindo o caminho dele. Se ele estiver fazendo qualquer coisa errada, você tem que chegar como irmão e falar, irmão, você está dando uma pisada na bola. Entendeu? Só isso. Mas não se interfere na vida dele, é a escolha dele, é a realidade dele. Então você deixa ele viver, mas não sofre, porque senão você vai entrar na mesma situação que ele, você vai ficar ruim. Então esse tipo de conhecimento me deu uma puta experiência e deu conseguir ter força para seguir e falar, não, esse é meu caminho. Essa é a minha escolha. Eu escolhi vir para cá ajudar as pessoas. Independente das pessoas me chamarem de louco, independente das pessoas falarem que eu fumo, que eu cheiro, que eu tomo chá de cogumelo, que eu tomo não sei o que lá mais, independente de tudo. Mas o que me deu força para continuar a ser o que eu nasci para ser, o que eu escolhi ser, foi o conhecimento. De saber que eu sou um indivíduo, entendeu? Minha mãe, eu a amo de paixão, mas se eu tivesse que deixá-la por ela ter preconceito, vamos supor que ela fosse uma mãe preconceituosa demais e, não, você é do demônio, isso, eu deixaria ela, eu deixaria a casa. Porque é a minha escolha, eu não poderia ficar com ela para fazê-la feliz e eu infeliz. Ela criou a vida dela, ela saiu da casa dela, ela criou a família dela. Agora é hora de eu sair da minha família e criar a minha família. Seja com a espiritualidade, seja com uma outra mulher, não importa. Eu criar a minha história, eu caminhar. Então o conhecimento me deu essa tranquilidade, mas ao mesmo tempo me deu uma coisa muito mais importante. Conseguir me dar bem com todo mundo que tinha esse preconceito comigo, só aqueles muito preconceituosos, entendeu? E fazer, na realidade, eles nunca me julgarem. Porque eu conseguia, igual minha mãe, eu explicava para ela com muita calma, eu não me revoltava, eu sou assim, eu não tenho culpa, não, eu explicava para ela, mãe, eu estou feliz, não é isso que é importante? Então eu estou bem, não importa o que a senhora falar, eu estou me sentindo bem, eu acho que esse é o caminho. Deu para entender? Então, com muito carinho e amor. Não ligar para o preconceito, porque ele vai existir. Por um outro grande motivo, tá bom? Nós temos muitos exilados. 70% das pessoas que vivem nesse planeta são exilados. São psicopatas, pedófilos, neuróticos, terroristas. São pessoas que são essas pessoas hoje que estão despertando com essa violência. Pode ver que a pedofilia aumentou muito e está sendo descoberto muito e cada vez mais de gente famosa. Então esses seres são exilados, eles estão trazendo de volta todas as suas memórias, tudo isso de volta, entendeu? Então essas pessoas, elas estão aí realmente para infernizar, para não deixar que aquela 30%
que não tem nada a ver com os exilados que estão aqui, que são justamente as pessoas que buscam o conhecimento, que buscam despertar, são esses 30%, faz parte desses 30%, que querem sair daqui. Entendeu? Entendi. Desculpa, é que eu tenho rinite, tá muito... Nossa, tá terrível essa troca de estação. Então, é eles que incentivam e motivam o preconceito. Então, o conhecimento me mostra que quando aquela pessoa começa a ser muito agressiva comigo, eu só irradio o amor para ela, viro as costas e não dou mais ouvido, porque eu sei que é um exilado. E ele vai fazer de tudo para me manter aqui preso com ele. Então, busquem o conhecimento. O conhecimento liberta realmente vocês, entendeu? Sai vocês desse preconceito. O mais importante é vocês se estruturarem em amor e paz interna. Vocês serem vocês. Não ficarem com raiva das pessoas por elas terem preconceito com vocês. Entendeu? Irradie amor para elas. Sabe? Tenta fazer a sua individualidade, criar a sua vida, sem se preocupar com o que os outros vão falar. Mas respeite o espaço dos outros, a individualidade dos outros. Tem que entender que nós viemos ainda de uma cultura muito brava com isso. Uma cultura religiosa, uma cultura muito brava contra o homossexualismo. Então, vocês também têm que acalmar um pouco, ir aos poucos, para as pessoas irem se adaptando. Eu sei que isso é ruim, eu não tenho que fazer para os outros, mas vocês vivem num planeta onde tem uma grande coletividade. É igual quando eu estou dirigindo, eu vejo aquelas pessoas a 10 por hora, sem se preocupar com os outros. Aí você olha, não tem ninguém na frente dele. Ele não está nem aí para os outros, entendeu? Não, você tem que se preocupar com os outros, você vive numa coletividade. Você não sabe se a pessoa que está atrás de você está indo socorrer alguém que está doente. Se tem uma ambulância lá atrás, louca para poder passar para socorrer alguém. Se tem alguém, algum carro, porque as pessoas pensam que só helicóptero carregam órgãos. Não, tem muitos carros que carregam órgãos para os hospitais, porque tem muitos hospitais que não tem heliporto. Então você imagina quantas pessoas morrem porque os órgãos não chegam, porque aquela pessoa estava toda folgadona, egoísta. Deu para entender? E quando você quer ultrapassar, ela vai, acelera para te prejudicar. Então essa pessoa é um exilado. Eles estão aqui justamente para isso, para descontrolar, para desregular. E eles são muito motivados pela grande mídia, muito motivados por política, por tudo isso. Entendeu? Então, os nossos irmãos negativos incentivam mais ainda. Então, busquem o conhecimento para vocês saberem identificar isso, para que vocês possam se fortalecer. É só o conhecimento que vai fazer o conhecimento de você, saber quem é você e qual é o seu papel aqui. Independente se você é homossexual ou não, saber qual é o seu papel aqui. E cumpri-lo, entendeu? E não se preocupem com os outros. É assim que deve se lidar com preconceito. Foi assim que eu lidei com o preconceito que eu recebi minha vida inteira e recebo até hoje. Até hoje eu recebo. Pelos assuntos que eu abordo. Entendeu? E por primeira outra coisa, com 17 anos eu quis ser cabeleireiro. Eu sou um cabeleireiro. E teve na minha família um lance de que, Maria, seu filho vai virar viado. Ele vai virar cabeleireiro. Ele vai virar viado, sabe? Pessoal, eu recebi preconceito, todos os preconceitos que vocês receberam, eu recebi isso e o dobro. Porque eu era cabeleireiro, mas eu era hétero. E as pessoas não acreditavam que eu era hétero. Não, você é cabeleireiro, você não é hétero. Você tá me entendendo? Mas eu não tinha que provar nada para ninguém. Então não me afetava, sabe por quê? Porque eu sabia quem eu sou. Então não importava o que as pessoas falassem de mim. Eu sei quem eu sou. E sabe qual é o mais importante? Eu sei que com o tempo, eu sendo quem eu sou, aquela pessoa vai falar, nossa, eu tinha uma ideia errada. Isso aconteceu muito comigo. Puta, cara, eu tinha uma ideia totalmente errada de você. Caraca, você é uma gente boa. Mas sem querer provar para ninguém. Eu estava continuando a ser eu mesmo. Então, o meu conselho para vocês, sejam vocês mesmos. Não se preocupe com o resto do mundo. Só respeite o espaço, entendeu? Por enquanto. Porque lá em cima, em várias espaçonaves, tem homens que andam de mãos dadas com os outros homens, mulheres. Você está me entendendo? Não existe isso. Ninguém te julga. Não existe julgar. Entenda, Deus não julga. Deus te ama. Sabe por que Deus te ama? Porque você é Deus. Seja homossexual, seja bicha, seja viado, seja gay, seja transexual, seja bissexual, seja heterossexual. Agora, sabe qual é o mais importante? Vocês têm que entender?
E nós somos humanos, nós somos seres vivos e nós merecemos respeito, entendeu? Todos merecem respeito. E ninguém merece ser julgado por aquilo que gosta ou aquilo que não gosta, entendeu? Porque eu gosto de branco, pra caraca. Tem pessoas que gostam do amarelo. Agora eu vou ficar com preconceito de quem gosta do amarelo? Então você tem que gostar do branco. Não existe isso, entendeu? Não existe. Só se fortaleçam, tá bom? Dani, mais alguma coisa? Foi bom você ter tocado no apego e o assunto de família, porque quando a gente começa a se descobrir nessas partes, a maior treta é a treta familiar. O psicológico, a sua mente, a maior tortura sua mental é quando depois sua família fica sabendo assim, você faz assim, ó, parece que sai 50 quilos de cima de você. A família é punk. Esse Então, apego precisa perder. esse apego fode com o psicológico da gente, porque em muitos casos a mãe deserta o filho, o pai dá uma coça. No meu caso, quando a minha mãe descobriu, a minha mãe queria me bater e ficou me infernizando por anos, falando que eu tinha que arrumar um homem para minha vida. E nós duas começamos a entrar em guerra, se debater, se debater, se debater. Até que passou anos, ela aceitou. Mas eu queria que você falasse como que eu faço para perdoar essa ignorância da família e como que os pais podem aceitar os seus filhos como eles são. Como que o pai pode aceitar? Volta, passou um avião, me perdoe, Dani, passou um avião, eu perdi metade do que você estava falando. Como que a gente passa o conhecimento para os pais para que eles aceitem os seus filhos e parem de olhar para eles diferente, parem de Não, julgar, eu entendo isso, entendeu? mas é a mesma coisa que eu falo para as pessoas que querem despertar as outras pessoas. Você não tem que fazer isso. Eles vão entender quando eles tiverem que entender. Por isso que você tem que ser você. Só tem que mostrar para o seu pai e para sua mãe que você está feliz. Que você não está fazendo nenhuma merda, não está se drogando, não está, sabe, fazendo nenhuma merda, não é uma besteira. E que você é você. Você não vai conseguir convencê-los. A única coisa que pode convencer o seu pai e sua mãe é o amor que eles sentem por você. Agora, se o nível de preconceito for muito alto, entendeu? Ele chega a cobrir o amor. Não é cobrir o amor, não é que seus pais vão deixar de amar você. Não. Mas o preconceito vai dar aquele orgulho, eles vão tentar engolir o amor. E a mãe sempre sofre muito. Mas não adianta você tentar convencer. É a mesma coisa você querer despertar, que as pessoas quando despertam começam a querer falar para todo mundo e as pessoas rejeitam. Se as pessoas não estiverem preparadas para despertar, elas vão rejeitar o que você falar para elas. Então, se seu pai não estiver preparado para aceitar, eles não vão entender. Eles vão continuar brigando. Então, quanto menos você falar, melhor é. Só explica quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, que você é feliz daquele jeito, que é isso, e acabou. Infelizmente, não dá para convencê-los. Você só vai convencê-los você sendo você, entendeu? E mostrando para os seus pais que você está bem. E se seu pai for muito preconceituoso, pô, não custa nada, na presença dele, você se manter. Você pode até levar seu namorado ou sua namorada, mas se os seus pais são preconceituosos, você vai levar seu namorado para almoçar. Evita muito contato, para não chocar. Temos que respeitar. É muito mais fácil nós entender. Por exemplo, como que eu pensava? Eu olhava minha mãe e falava assim, é muito mais fácil eu compreender a minha mãe e eu compreender os meus tios, porque a minha mãe, ela teve o preconceito não por causa dela, e sim por causa dos meus tios e das minhas tias. Pela minha mãe, os meus irmãos foram maravilhosos. Meu irmão chegou para mim e falou assim, ô mãe, e se por acaso o Marcos virar viado, você vai deixar de amá-lo? Não, filho. Então tá tudo bem, mãe. Deixa ele. Meus irmãos foram maravilhosos. Meus irmãos, nossa, amo eles de paixão. Entendeu? Porque eles me apoiaram, sabe? E ajudaram com a minha mãe, entendeu? Me ajudaram muito. A minha mãe aceitou a profissão. Hoje eu sou divorciado 2 vezes, entendeu? Não virei homossexual, entendeu? Mas é a cabeça deles. E eu fui mostrando para eles, entendeu? E que eu não ia ser aquilo, mas eu continuei sendo quem eu era.
Então não tente mudar a cabeça dos pais. Se eles recusarem, pare de falar, mas seja você. E se eles vierem falar, ouça e fala assim, olha, eu só vou dizer para você que eu estou muito feliz sendo quem eu sou. É isso, eu estou feliz, eu estou bem. E se eu não for assim, eu vou ficar triste, depressivo e posso até morrer de depressão. Como eu conheci muitas pessoas que morreram, tanto por causa disso, por rejeição dos pais, como por outros motivos, nada de homossexual, mas se mataram por causa de rejeição. Morreram de depressão, quiseram morrer, porque a vida perdeu o sentido. Não deixe isso acontecer com vocês. Então não tentem convencer os pais de vocês de nada. É sério. Só mostre para eles que vocês estão bem e que você o ama. Independente dele te aceitar ou não, você ama eles. É isso. Esse é que eu posso dizer. Entendi. Então, se eles me renegarem, por exemplo, não é meu caso, mas, por exemplo, se eles me renegarem, não me aceitarem mais como filha, não adianta, nunca mais quiserem me ver, não adianta eu ficar batendo de frente, tentando explicar aquilo que não tem explicação. Não adianta, não adianta. A mente Começar a deles está ser complicada. Você pode continuar mantendo um bom relacionamento. Você sai de casa, mas liga para tua mãe, liga para o seu pai, de vez em quando aparece lá, vai tentando, mas mostrando que você está bem. Se nem isso eles quiserem, levanta a sua cabeça, não cai em depressão, não cai em choro. Meus pais estão me deixando. Você tem as suas escolhas, você tem a obrigação de ser feliz. E só você pode fazer você feliz. Ninguém mais pode. É igual eu falo para as pessoas, não vem nenhum salvador nos salvar. Cada um, só cada um pode salvar a si mesmo. Então, cada um de vocês, só vocês podem fazer vocês felizes. Parem de colocar a felicidade de vocês na mão dos pais, na mão dos irmãos, de tio, de aceitação. Você se aceita? Porque quando a gente busca muita aceitação dos outros, é porque a gente ainda não se aceitou direito, tá? Eu por ser cabeleireiro, e há muitos anos cabeleireiro, e quando eu comecei, era 2% dos homens eram cabeleireiros, a maior parte eram homossexuais e mulheres. Então, uma das coisas que eu reparei muito nesse mundo e convivi com muitos homossexuais, e por sinal tem uma irmã minha que eu fui padrinho do casamento dela uma vez, que ela casou com uma... E ela é homossexual, é uma grande irmã, assim, não é irmã de sangue, mas é de consideração. E eu tenho um irmão meu também, um irmão de sangue, que ele é homossexual. Então, o que eu mais percebi nessa turma foi a própria autoaceitação. Eu não via tanto problemas quanto o preconceito da família deles, mas o preconceito da família deles afetava a autoaceitação deles. Então, descubra quem é você de verdade. Qual é o seu gosto? Você gosta de ter relação com o mesmo sexo que você? Eu gosto. É isso que você quer? É. Você ama alguém do mesmo sexo que você? Sim. Você quer ter relação com alguém? Sim. Você quer viver o resto da sua vida com alguém? Sim. É isso que importa. Você saber quem é você e o que vai te fazer feliz. E ó, segue em frente. Entendeu? Se aceite. Porque o maior problema que eu vi nas pessoas foi a autoaceitação. E aqueles que se autoaceitaram, né? A maior parte deles, não estou nem aí com minha família, não quero aceitar o problema deles, eu estou feliz, eu sou eu. Deu para entender? Infelizmente, é mais ou menos por aí. Entendi. Entendeu, Daninha? Entendi. Quando eu tenho um casal, homem com homem, mulher com mulher, eu tenho duas energias predominantes. E aí gera muita confusão na cabeça da gente. Igual um dia gerou na minha, que eu estava acreditada que eu era uma energia predominante que eu não era. E eu só me lasquei. Foi quando eu te dei a consulta, né? Você despertou É, para mim. Quando eu te dei a eu consulta. jurava que eu tinha predominância mais masculina, mas não era. E como que a gente faz para entender essa energia dentro Tá, desse relacionamento? tá legal.
É assim, olha só. Tudo no universo, assim, em formas de consciência, ela é andrógena, ok? Mas quando a fonte que tudo foi criar os universos, a primeira expressão que ele tirou dele, a primeiro fractal energético que ele tirou dele foi Sofia. Tá bom? Vou dar nomes, tá? Para vocês entenderem. Foi Sofia, que é quem? O sagrado feminino. Através de Sofia, ele deu a ela o poder da criação. Então ele deu os atributos a Sofia. Atributos é imaginação, intuição, amor, criatividade, inspiração, enfim, bastante coisa, tá bom? É muita coisa. E ele colocou a mulher do seu lado direito como tudo provém da mulher. E tirou dele o sagrado masculino, a energia, a consciência que engendraria a vida na mulher e a mulher aí ela criaria. Então, eu dou sempre esse exemplo. É igual a barriga de uma mulher. Na barriga de uma mulher, lá tem tudo para criar um ser. Tudo para criar uma criança. Todos os componentes, todo o material, tudo precisa construir uma criança, já está na barriga da mãe, da mulher. Ok? O que está faltando? A espermatozoide branca, clara, que significa o quê? Luz. Luz que é informação. Então é uma consciência. Então quando esse espermatozoide fecunda o óvulo da mulher, ele desperta ali o sagrado feminino. E ali ela começa a criar a criança. Então todo o nosso universo ele é fecundado através do Sol. Por isso que é o sistema solar. E através do Sol, os planetas geram a vida, como a Mãe Terra, toda a natureza. Porque ela é alimentada pelo Sol. Se o Sol acabar, acabou tudo. Entendeu? Por quê? Porque é informação. Mas quem dá a vida às coisas, quem cria, é a mulher. É o sagrado feminino. Então essas duas energias estão bem distintas no homem e na mulher. Tá bom? Só que essas energias... Uma vez eu fiz um vídeo e coloquei no Instagram e deu uma confusão porque uma amiga não entendeu sobre o sagrado feminino. Eu acho que você viu, né, Dani? Vê. E ela começou a brigar. Marcos, como você pode falar isso? Os homossexuais já são tão preconceituados, recebem tanto preconceito. Você vai falar que tem que se tornar masculino e a mulher masculina? Eu falei, mas é energia. Então, o que eu quero que vocês entendam. Sagrado masculino e sagrado feminino não tem nada a ver com sexo. Nada a ver com homem e mulher. Sexo. Não. É energia. Energias construtoras. Energias criadoras. Tudo. Tudo no universo, tudo em todo o universo, em todos os universos, tá bom? Tudo é criado através da fêmea, do sagrado feminino, fecundado pelo sagrado masculino. São energias criadoras, ok? Ok. Só que o homem tem essa energia do sagrado masculino que dá para ele a lógica e a razão, ok? Forte nele. Na mulher tem a energia do sagrado feminino, que dá para ela a criatividade, o amor, a compaixão, que equilibra. Por quê? O sagrado feminino, sem a energia do sagrado masculino, ela fica estagnada. Lembra? A barriga da mulher. Tudo para construir uma criança está ali, mas está tudo ali em stand-by. Está tudo ali quietinho. Faltando só o quê? A luz, a informação, que é o masculino. Então, o feminino ser o masculino, ela se retrai e se breca e para. Já o masculino, sem a energia e o equilíbrio do feminino, o masculino vira o que o mundo é hoje. Ditador, machista, sem amor, sem piedade, sem dó, que são a maior parte dos líderes hoje. Criam desgraça, criam tsunami, matam as pessoas só para se manter aqui. Então, o masculino, sem o feminino, ele vira ditador, ele vira psicopata, ele vira narcisista, ele vira sociopata. É um sociopata. Ele faz as coisas, não tem o mínimo sentimento, nada. É lógica pura. Então, a união dos dois dá o equilíbrio e gera a vida.
Mas gerar a vida não é só a vida de uma criança, é a vida, tudo gera a vida. Gera a criatividade, gera a emoção, gera a vida. Então, num casal heterossexual, essa energia já está equilibrada, que é o homem e a mulher. Então, há a interação, há a ligação. Quando é dois homens, são dois masculinos, então não entra. Por quê? O masculino seria assim, o feminino assim, então eles se encaixariam. Quando é feminino, dois masculinos, não encaixa. E se é dois femininos, não encaixa. Então, o que tem que ser feito para ter um relacionamento mais harmonioso, com mais harmonia? No casal, sempre um vai tender um pouco mais para o feminino. Igual quando a gente fez a consulta, Dani, eu falei para você, você descobriu que você era a feminina e a sua esposa era a masculina, entendeu? Por quê? Porque sempre um no casal vai pender mais para o sagrado feminino e outro mais para o sagrado masculino. Então, se for um casal de mulher, a que pender mais para o sagrado feminino, continua, tá bom? O que pender mais para o sagrado masculino, assume a energia. Não que tem que virar homem, pelo amor de Deus, é só energia. E nem se vestir como um. Hã? E nem se vestir como um, tem nada a ver. Não precisa se vestir como homem, não. Não precisa ter trejeito de homem, sabe? Fingir que tem um saco. Não, nada disso. Você vai continuar sendo quem você é. Você só vai assumir a energia do sagrado masculino. Aí, vocês dois se encaixam e giram. Aí tudo começa a funcionar. Agora, se a mulher que for assumir o lado do sagrado masculino, ela vai ter que estudar a energia do sagrado masculino. Para ela entender nela e enxergar nela mesmo, igual eu fiz você enxergar em você, que você era mais feminina do que masculino, e a sua esposa mais masculino do que feminino. Entendeu? Eu fiz porque eu já conheço, mas quem não conhece vai estudar, sabe? Como assim? Por exemplo, igual um casal de amigos meus, tá? Que brigaram, se separaram. O Gui era meio explosivo, não, que não sei o que lá mais, e o namorado dele era mais assim, ai, que eu fiz uma comida, e ele nem ligou pra comida. Ai, Marcos, pô, vou ter que ficar ligando pra comida, a comida tava boa. Eu comi, se eu comi, tava boa. Deu pra entender qual era o feminino aqui? O que tava reclamando que ele cozinhou, fez a comida, mas é igual uma mulher. Aí, quando eu cheguei e mostrei isso pra ele, eu falei, então, ele assume o feminino e você assume o sagrado masculino. E aí eles começaram a se dar bem. Porque ele começou a entender como funciona a mente do namorado dele, que era mais feminina. Então eu ensinei ele a como tratar o namorado dele, que era mais feminino. Tratá-lo como mais uma mulher. E o namorado dele tratar ele mais como homem. Deu para entender? Não que tivesse que converter, só energeticamente, tratamento. Então eles começaram a se dar bem. Quando o outro reclamava da comida, ele, não, amor, tá maravilhosa. Tá gostosa? Sim. Ele passou a ter mais ideia. Ele deixou de ser aquele cara bruto. Ah, você vai ficar ligando com a comida? Que é o masculino, aquela coisa. Deu para entender? Então é isso. É só vocês descobrirem quem é quem. E assumir a energia. O equilíbrio vem. E aí o relacionamento começa a se dar bem. É isso, Daninho. Sobre as energias do sagrado feminino e masculino. Era o que acontecia comigo. Até eu descobri. Para quem não entende, tem mentoria do Marcos lá no link do Instagram da escola, para ajudar vocês a entenderem o masculino e o feminino, que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque vai mudar a vida da gente. E se vocês forem um casal, melhor ainda o casal fazer junto. Agora, se for solteiro ou quiser fazer sozinho, não tem problema. Mas se for um casal, o ideal é o casal fazer junto. Aí eu já mostro para o casal quem é quem, como que eles podem fazer. Deu para entender? Dá para trabalhar. Bom, é isso. Ô Marcos, a Eline perguntou para você assim, se não há esse Deus que foi ensinado e salvo, engano, você disse que Deus levou sua mãe e me deixou confusa. Pode me explicar? Sim.
veja bem, você é Deus, eu sou Deus. O Deus dela levou. Quando chegar a minha hora, o meu Deus vai me levar. Porque é uma das coisas que eu tenho que acompanhar os meus vídeos, entendeu? Nós somos só uma consciência ocupando um corpo humano. Nós não somos humanos, só uma consciência. Então, aqui, olha, toda a matéria, tá bom? Ela tem começo, meio e fim. A única coisa que não tem começo, meio e fim é a energia, que é a sua consciência. Por isso que somos imortal em consciência, mas mortal na matéria. Deu para entender? Então, quando eu falo Deus levou minha mãe, é o Deus dela. Entendeu? Quando chegar a sua hora, o seu Deus vai te chamar e vai tirar você daqui. Vupt, já acabou sua experiência aqui. Sua experiência já acabou. Mas quem escolheu o limite dessa experiência? Você, quando estava no astral, sem o corpo. Entendeu? Então, quando eu falo Deus, é o seu Deus, porque você é Deus em ação. Não é só eu que falo, você vai ver várias pessoas falar. Jesus Cristo disse, e sois Deus. E ele falava, você acredita que eu posso te curar? Aí a pessoa, eu acredito. Ele, então estás curada. E daqui a pouco ele falava, não fui eu que te curei, a tua fé te curou. Então ele veio mostrar para nós que nós somos poderosos, que nós podemos, que o nosso Deus interno é miraculoso, faz milagres, faz o que você quiser da sua vida, mas você tem que ter fé. Por isso que ele usava aquela expressão do grão de mostarda, que era, se você tiver a fé de um grão de mostarda, e você pedir para aquela árvore sair dali e se jogar ao mar, a árvore não, a montanha, me desculpa, aquela montanha sai dali e se joga ao mar. E é verdade. Se você acreditar. Deu para entender? Então você é Deus. Então quando eu falo meu Deus, é o meu Deus interno. E quando eu falo o Deus, é o Deus da minha mãe que levou ela. Entendeu? Entendi. A Andrea perguntou assim, uma pessoa hétero pode ter a energia diferente do sexo que ela nasceu? Não, se ela é hétero, significa que aquela energia vibra mais forte nela, entendeu? Dentro dela. O que pode acontecer, que é uma das coisas que está acontecendo, tá bom? São homens que são héteros, mas com um jeito muito afeminado. Mas o porquê? Pessoal, esse corpo trabalha através de vício. É sério isso, o corpo material. Você pode ver que tudo é prática. Quando você fica muito tempo sem namorar, você mesmo fala, eu acho que eu nem sei namorar mais. É porque é prática, entendeu? Então, esse corpo trabalha através de vícios, de praticar. Então, nossa, me desculpa, me deu um branco, Dani, a canalização. Me repete a pergunta. Uma pessoa hétero pode ter a energia diferente do sexo que ela nasceu? Sim, sim. Então, o que acontece? Acontece muito com esses jovens de hoje que crescem sem a presença do pai. Porque no passado, a gente tinha a presença do pai ou do avô muito forte, entendeu? Então, o seu pai, ele te dava aquilo, engole o choro, meio bruto, podia ser um pouco menos, mas aquilo calibrava a energia do sagrado masculino no homem, entendeu? Então hoje nós temos muito homens com jeito afeminado, mas são héteros. Eles não têm vontade de ter relação com outro homem. Eles gostam de mulher. Então, essa energia está desequilibrada porque eles não tiveram um ponto de referência. Toda a referência desses jovens de hoje são a mãe, a avó, a babá e a professora. Então são muitas influências de energia feminina. Entendeu? Então isso pode desequilibrar um pouco a energia, mas não que ele vai se tornar homossexual ou não, entendeu? Se ele nasceu hétero, com essa tendência energética de hétero, sim, ele não vai abalar. Por exemplo, eu nasci hétero, tá bom? E convivi muito com homossexuais na minha vida, muito, pela minha profissão. Ia para conferências, ia para cursos, muitos homossexuais, muitos. E recebia muito cantada, você não tem noção, meu Deus do céu. Mas isso nunca me afetou, entendeu? Nunca me despertou curiosidade, entendeu? Essa energia. Porque eu tive a energia do meu avô muito forte, entendeu? E o meu avô é aquele ser assim, palavra. O homem tem que ter palavra.
Seu sim é seu sim, seu não é seu não. Toma jeito de homem, levanta, vai trabalhar, você tem uma mulher para sustentar, porque naquela época era assim. Então eu tive esse exemplo do meu avô, que era um homem forte, entendeu? E que na realidade, quando ele ganhava o dinheiro dele, tudo que ele ganhava, ele dava para minha avó. Quem era grande pra caraca era minha avó, entendeu? Por isso que dizia o ditado no passado, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, entendeu? Porque realmente a mulher dá um equilíbrio ferrado. Vocês não têm noção. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Talvez a André pode estar com dúvida, igual eu tinha no começo, que a minha energia predominante é feminina e eu achava a vida inteira que eu era a energia Masculina. masculina. Por quê? Porque eu carregava o mundo nas costas, porque eu não negava serviço, eu ficava com aquela mentalidade, eu tenho que sustentar a casa, eu tenho que manter tudo, é isso e aquilo. E na realidade você me mostrou que não, porque eu Sim. sou aquela que briga por coisa boba, igual o seu amigo aí, que quer briga por atenção, cobra isso, aí você faz um café da manhã bonito e a pessoa nem olha e eu fico brigando por aquelas coisas. E a minha mulher é mais fria, mais a razão, mais quieta. Nossa, e você me libertou disso. Fico feliz em saber que eu te libertei disso. Porque a gente estava debatendo muito, Sim, porque a gente não sabia o nosso lugar. Aí isso faz a gente se bater muito de frente. Agora eu sim, sei o total. meu lugar, sei meu papel. Ela sabe o lugar dela e o papel dela. Essa é a importância de você descobrir qual energia você frequencia mais dentro do relacionamento homossexual. Que aí dá esse equilíbrio. Ela vai olhar para você, ela sabe, é uma menina moça mesmo. Você vai olhar para ela e falar assim, é uma menina moço, uma menina moço, entendeu? Por causa da razão. Então, é o equilíbrio. Tem que entender que nós temos que buscar sempre o equilíbrio. Sempre, sempre. Buda, caminho do meio, o equilíbrio, entendeu? Isso é o mais É. importante. O Marcos André falou assim: eu sou uma mulher hétero, porém eu não consigo ter a feminilidade de uma mulher. Sou mais prática e racional. Foi igual eu acabei de falar. Olha, aí o que acontece é o seguinte, olha, tem uma coisa que é até bom. Andréa, obrigado, você me fez lembrar de uma coisa muito importante, muito importante. Pessoal, tem muitas mulheres que elas são héteras e são meia bruta, meia... Por quê? E você pode perceber que as meninas mais novas agora, que até 22 anos, elas são muito mais sensuais do que as mulheres um pouco mais velhas. Entendeu? Porque o sagrado feminino foi muito castigado. Então, a maior parte das mulheres hoje está desconectada, sabe? Não está alinhada com a energia do sagrado feminino. Está desconectada. E isso faz muitas mulheres, como eu dou consulta, a Dani sabe, eu faço o realinhamento do sagrado feminino e o ajuste do masculino na mulher e no homem, o masculino, o ajuste, independente de ser hétero ou homossexual, não importa, o ajuste é muito importante, principalmente para a mulher, porque o realinhamento do sagrado feminino faz a mulher começar a se sentir mais segura de si, se sentir mais mulher. Ela começa a ter uma vaidade gostosa, aquela vaidade sensual, entendeu? Então, muitas vezes, precisa fazer um realinhamento do sagrado feminino em você, Andréia, que aí você vai, tá? Porque muitas mulheres que acham que elas têm a razão, mas eu já ouvi várias mulheres, você está falando isso, mas eu tenho mais razão que o meu marido. Aí eu sinto na hora aquela energia, aí eu falo assim, não, o que você tem é um feminino magoado, entendeu? O seu feminino é magoado, então você se enrijece. Então porque pode perceber que tem um ditado antigo que fala, a vingança de uma mulher é 10 vezes pior do que a de um homem. E é mesmo, porque a mulher, quando está com braveza, ela consegue controlar toda a emoção dela. Ela é emoção. Então, ela consegue controlar. Então, muitas vezes, ela acha que ela é a razão. Mas, na realidade, ela é uma emoção magoada. Porque aquela mulher que é muito brava, e ela, não, eu sou razão. Não. Porque o homem não é bravo. Pode ver que a mulher fala, que criança. O homem é uma criança. 40 anos jogando videogame. Porque a razão não é ser bravo. A razão não é você
Não, a razão é ser lógico, é ver o mundo de uma outra forma, entendeu? É gostar mais das coisas diretas e objetivas do que as coisas com rodeio, sabe? Com aquela coisa toda. Então, é legal fazer um equilíbrio do sagrado feminino. É muito importante, é legal. Clica no link da bio lá da escola, Andréia. Dá uma olhadinha lá, de repente é interessante para você fazer a mentoria com o Marcos. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? A gente vai encerrar a live. Marcos, você tem mais alguma coisa para dizer? Olha, eu só tenho para dizer uma coisa para vocês. Vocês são lindos, vocês são maravilhosos e vocês são amados, entendeu? Por toda a hierarquia espiritual. Jesus, Sananda, ama vocês demais. Micá, Arcanjo Miguel, Micá, nós somos todos uma criação de Deus. Deus não julga, entendeu? Lá em cima é o amor incondicional. O que significa o amor incondicional? Nós amamos tudo e todos de uma mesma forma, entendeu? Amamos os animais, amamos as plantas, amamos mosquitos, maroim, que são chatos pra caraca, entendeu? Amamos os pernilongos, amamos as baratas, amamos os ratos. Você tá entendendo? Nós amamos toda a forma de vida, sem distinção. Lá é assim. Não pense que lá existe preconceito. Não, 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 não. Existe sim, mas não é das pessoas elevadas do astral, e sim os nossos irmãos negativados. Porque nós temos uma negatividade, irmãos negativados na quinta dimensão e na sexta dimensão. Temos sim. Mas o astral mesmo, Sananda, Micá, Arcanjo Miguel, meu Deus do céu, são amor puro, sem julgamento. Então vocês são muito amados, muito, muito amados. O preconceito é só aqui, na Terra, infelizmente. Por isso que a maior parte dos terráqueos vão ficar e não vão conseguir ascender e vão ter que ser levados e continuar nesse mesmo sistema de escravidão. Menos, bem menos do que é aqui na Terra, bem menos. Mas vão ter que continuar ainda sendo escravo de um sistema, até se desprenderem, se despertarem, perderem suas falsas crenças, perderem suas crenças limitantes, entendeu? Se libertar de tudo isso e descobrir que eles também são Deus, entendeu? Em ação. E aí poder voltar a fazer parte de uma grande família galáxia de 36 bilhões de universos. É muita gente. É isso, Dani, minha mensagem. E eu queria deixar um recado para quem é desse meio, igual eu, os gays, os trans, o sapatão, que se você estiver passando por esse processo, não fique se culpando, não fique se julgando, não fique se martirizando igual eu fiquei, que você vai entrar numa neura, numa dor emocional muito grande. Se aceita, se perdoa, sabe? Vai ser feliz, sem se preocupar com o que os outros falam. Vai procurar informação que possa te ajudar. Não fica escutando pessoas desinformadas, que isso vai te deixar mal, vai te deixar para baixo. E as pessoas que são héteros, quando que eu escuto muita gente falar para mim assim, ó, olha, mas eu não entendo um trans, eu não entendo um gay, eu não entendo. Como diz o meu amigo Alexandre, o entender é do ego. Não queira entender, aceita aquilo como é, entendeu? E deixa a pessoa em paz. Se você não concorda, só respeita e vai viver sua vida. Não fica criando guerras internas, tá bom? Que o nosso autoconhecimento desse povo que está se saindo do armário agora já é muito dolorido. Para ver alguém de fora ficar dando pitaco que não tem informação, sabe? Então, só aceita as coisas como ela é e vai viver sua vida e deixa o outro viver a vida dele. É isso. É gozado que as pessoas que mais olham a vida dos outros são as pessoas que mais têm problemas. E as pessoas que têm pouquíssimos problemas, elas não ficam olhando para a vida dos outros. É só começar a observar as coisas. Porque é muito mais fácil você julgar, apontar o dedo, do que você tocar na sua ferida, né? É mais
Tá. Olha, pessoal, só uma última coisa então, Dani, só para o objetivo, só um pouquinho o avião. Morar em Ainda bem que Floripa é você tá bom, aqui. mas É, bem pra roça, já falei. Aqui não tem nada disso, só tem boi e carroça. Cara, mas eu sei, eu adoro Minas, pô. Minha mãe é mineira, pô, falei pra você. Minha mãe, Vem pra minha cá. mãe é de Varginha, minha mãe é Varginha e Poços de Caldas. É aqui do lado. Pertinho, né? Então tá. Uhum. Vamos dar a para que falha a canalização, então eu corto e desvio e eu me perco. Mas não vou não vou lembrar a mensagem agora, não vou lembrar. Mas, pessoal, o mais importante é que vocês têm que descobrir que vocês, cada um é um indivíduo tendo a sua experiência, entendeu? A única coisa que a gente leva daqui é a experiência. E quando temos preconceito, nós limitamos as nossas experiências. Olha, o carrão que vocês têm, ou o carrinho que vocês têm, a mansão que vocês têm, ou o barraco que vocês têm, o emprego maravilhoso que vocês têm, ou o desempregado que está, entendeu? Isso tudo não importa, porque vai ficar aqui. A única coisa que você vai levar desse planeta é as experiências que você teve. Então, se você teve preconceito de alguma coisa, você limitou ter um conhecimento a mais. Você limitou ter uma experiência. Entendeu? Porque você não é esse corpo. Tudo que você enxerga com esses seus dois olhos, eu falei isso ontem, tudo que você enxerga com seus dois olhos materiais pertence à Terra. Quando você olha no espelho, isso aqui pertence à Terra. Porque a Terra vai engolir. Ou você morre e deixa tudo aí, ou tem um tsunami, ou uma chuva torrencial e dá uma inundação, faz você perder tudo. Tudo é da Terra. Você só leva daqui as experiências. Então, quando você julga alguém, você está limitando de conhecer uma pessoa de repente maravilhosa. Porque se Jesus Cristo, falei isso ontem, Jesus, Krishna, Buda, Apolônio de Tiana, enfim, todos esses grandes mestres viessem para cá hoje, vocês teriam preconceito deles. Porque eles andavam junto com os pobres, andavam com roupas simples, roupas muito simples, entendeu? E vocês estariam julgando. Todos esses mestres que vocês ficam cultuando hoje, devocionando hoje, vocês estariam rejeitando eles se eles viessem para cá hoje. Por causa das vestes deles, por causa com quem eles estavam caminhando, ajudando e ensinando. Todos eles. Então, pessoal, não faça isso. Não tenha preconceito. Não limite as experiências de vocês. Ame. Só leve amor. Sabe quem vai ganhar com isso? Só você. Para mim, fiquem na paz e no amor de Deus no interior de vocês. Mais alguma coisa, Dani? Só isso. Só isso, amor? Vamos nos despedir, então? Sim. Então tá. Pessoal, gratidão a quem participou da live. Muito obrigado mesmo. Fique na paz e do amor do Deus crístico de cada um de vocês, que habita dentro de cada um de vocês. Distribuam o amor. Vocês querem acordar, querem ser felizes? Então amem. Ame tudo e todos, sem preconceito. Gente, Se despeça. obrigado por ter me ouvido. Obrigado, eu estou meio rouca, obrigado por vocês terem tido paciência, estar aqui escutando. E só agradeço. Fique Eu com também. Deus. Você também. Beijo. Tchau para Tchau. vocês. Tchau.